Você já notou como é comum ver gente que vive com o coração apertado, sempre pedindo alguma coisa? Pedem mais saúde, pedem um novo emprego, pedem paz, pedem dinheiro, pedem uma chance, um amor, uma resposta do céu. É uma sequência de pedidos que parece não ter fim. Mas o que poucas pessoas percebem é que esse padrão, esse movimento quase automático de pedir o tempo inteiro, revela muito mais do que um desejo legítimo. Ele mostra um buraco mais profundo, o da dúvida. Sabe aquele momento em que você ora, fala bonito, faz aquela declaração esperançosa, mas lá no fundo está tremendo de medo de que nada mude? Pois é, isso acontece mais do que se imagina. E a verdade desconfortável que muita gente evita encarar é que pedir demais, especialmente sem acreditar de verdade, é como bater na porta certa, mas com o coração ausente. É rezar e ao mesmo tempo pensar: será que Deus me ouviu mesmo? Esse pensamento silencioso sabota tudo. A sabedoria ancestral já ensinava que fé não é barulho. Fé é uma certeza que sussurra com firmeza. Napoleon Hill, aquele escritor que mergulhou fundo nos segredos da mente humana e da prosperidade, disse algo que ecoa como um chamado para dentro da alma. O poder não está em repetir o pedido infinitamente, mas em se comportar como se aquilo que você deseja já estivesse acontecendo. Ou seja, é agir com gratidão antes mesmo da bênção chegar. Parece simples, mas é um dos maiores saltos de consciência que alguém pode dar. O mundo acostumou a gente a agradecer só depois, só quando tudo dá certo, só quando o milagre se concretiza. Mas e se o verdadeiro código da fé estiver invertido? E se for o contrário, agradecer antes de ver? É aí que muita coisa começa a mudar. Quando a gente agradece antecipadamente, com sentimento verdadeiro, o universo capta aquilo como sinal de confiança. A mente entende que você não precisa mais de confirmação. E essa confiança silenciosa vale mais que 1000 palavras ditas com medo. A Bíblia, que traz ensinamentos atemporais sobre fé, já dizia algo profundo sobre isso. A frase "pede com fé sem duvidar" não está lá à toa. Porque quando você pede, mas já pensa que não vai funcionar, está alimentando o oposto da fé. Está mandando para o seu interior uma mensagem de incerteza. E o que é absorvido pela mente como dúvida acaba se manifestando como bloqueio. É como se a vida perguntasse: você quer mesmo isso? Porque parece que você não acredita que é possível. E nesse cabo de guerra emocional, muita gente vive presa, entre o desejo e a negação silenciosa dele. Agora pensa comigo. E se você trocasse esse movimento constante de pedir por um gesto sincero de gratidão? Mesmo que tudo ainda pareça igual, mesmo que nada tenha chegado aos seus olhos, mas apenas ao seu coração, quando você agradece pelo que ainda não se manifestou, você envia uma mensagem clara: eu confio. Eu sei que está vindo. Eu não preciso de provas. Eu preciso só manter minha paz. Esse tipo de fé muda tudo. Muda sua energia. Muda sua relação com o tempo. Muda a forma como você se vê e vê a vida. Porque no fundo, a fé que cura, que abre portas, que transforma destinos, não é aquela que se desespera para ser ouvida. É aquela que se aquieta, mas não recua. É aquela que planta a semente e não fica toda hora cavando para ver se brotou. Ela rega, cuida, espera, sabe que vai crescer, e é nesse silêncio da gratidão que mora o verdadeiro milagre. Gratidão é uma ponte entre o que você deseja e o que você está pronto para viver. É uma declaração poderosa. Mesmo que meus olhos não vejam, meu coração já reconhece. E isso muda o jogo. A partir de agora, quero te convidar a observar suas palavras, seus pensamentos, sua postura com mais carinho. Será que você está mesmo vibrando na fé ou apenas implorando com medo? Será que suas orações são confiantes ou carregadas de ansiedade? Será que você já agradeceu hoje por algo que ainda nem aconteceu? Se quiser, escreve aqui nos comentários, com toda a sua alma: hoje eu escolho agradecer, mesmo sem ver. Isso não é só uma frase, é uma decisão, é um código novo que você coloca em movimento na sua mente. Quando você escreve, você declara. E quando declara com verdade, começa a ativar esse novo jeito de se conectar com o que deseja. É curioso como, no meio do caos, do medo e das incertezas,
a gente ainda se surpreende com a força da gratidão. E mais do que isso, com a leveza que ela carrega quando usada com consciência. Porque gratidão, quando é sincera, muda a frequência do que está ao nosso redor. Ela faz com que as situações comecem a se reorganizar, mesmo sem esforço aparente. E isso não tem nada de mágica. Tem de fé ativa, de energia alinhada, de mente desperta. Muita gente acredita que agradecer antes de ter é se enganar. Mas é justamente o contrário. Fingimento é repetir o mesmo pedido todos os dias com um coração inseguro. Fingimento é dizer que confia, mas no fundo estar esperando que algo externo prove o contrário. Já a gratidão verdadeira é um gesto ousado. É olhar para o nada e enxergar o tudo. É tocar o invisível com o coração e dizer: eu sei que está chegando, e por isso já sou grato. Napoleon Hill estudou isso com profundidade. Ele entrevistou pessoas de sucesso de várias partes do mundo com histórias completamente diferentes. E em todas encontrou um ponto comum. A mente delas já vivia no futuro que desejavam. Não era um otimismo forçado, mas uma fé embasada, construída diariamente. Elas agiam com a certeza de que o que queriam já era realidade, mesmo sem qualquer sinal externo. E esse comportamento não surgia por acaso. Era treinado, era cultivado, era intencional. Através de palavras, pensamentos e emoções, elas criavam um tipo de realidade mental que depois se tornava física. E tudo começava com uma semente chamada gratidão. Quando você escolhe agradecer, mesmo nos dias difíceis, mesmo diante do silêncio, mesmo diante da demora, você está criando essa realidade antecipada. Você está declarando que já existe algo se movendo ao seu favor. E isso muda a maneira como sua mente interpreta o mundo. É como se você estivesse abrindo um novo canal de percepção. Um canal que capta soluções, encontros, inspirações, ideias e oportunidades que antes passavam despercebidas. A maioria das pessoas não entende que tudo isso tem uma base neurológica e espiritual. A mente subconsciente não diferencia o que é real do que é imaginado com emoção. Ou seja, se você agradece por algo com intensidade e sinceridade, seu cérebro começa a agir como se aquilo já existisse. E aí seu comportamento muda, sua postura muda. E como reflexo, o mundo à sua volta começa a mudar também. É por isso que quem agradece com fé começa a atrair coisas diferentes. Porque a vibração interna já não é mais de desespero, de escassez ou de urgência. É de confiança, de calma, de certeza. E o universo responde a isso com fluidez. A Bíblia reforça essa ideia quando diz: em tudo dai graças. Não é pelas coisas boas dai graças, é em tudo. Porque a gratidão não é uma reação, é uma escolha, é um caminho, é uma forma de enxergar a vida por outro ângulo, mesmo quando as nuvens parecem encobrir o céu inteiro. Tem gente que só consegue ser grata quando tudo vai bem. Mas isso não é gratidão, é conveniência. A verdadeira gratidão aparece no escuro. Ela acende a luz antes da luz chegar. E isso é fé em movimento. Agora, faz uma pausa aí e olha para a tua vida. Será que tem alguma área onde você só anda pedindo, insistindo, implorando, mas ainda não experimentou agradecer? Será que no meio da espera você já teve a ousadia de olhar para o céu e dizer: mesmo sem ver, eu confio? Se não, talvez esse seja o momento. A gratidão é a forma mais pura de declarar fé. E mais do que isso, é um tipo de reprogramação mental. Porque quanto mais você pratica, mais você treina sua mente a ver beleza nas pequenas coisas. E quando você enxerga beleza, você começa a perceber mais motivos para continuar agradecendo. É um ciclo virtuoso que cresce como uma bola de neve, mas uma bola de neve de luz, de consciência, de possibilidades. Por isso, eu te convido agora, se ainda não fez, a deixar um comentário aqui dizendo: eu agradeço por tudo que está vindo, mesmo sem ver. Essa frase não é só uma expressão bonita, é um código, é um compromisso, é você dizendo em público: eu estou mudando a forma como eu lido com a vida. E pode acreditar, isso tem poder. E se até aqui você está sentindo que esse vídeo está te tocando de algum jeito, então deixa eu te fazer um convite sutil, mas muito sincero. Se inscreve aqui no canal. Mas não por obrigação, não por costume. Faz isso como um gesto de conexão.
como um sinal de que você quer caminhar lado a lado com mensagens que alimentam sua alma, que te ajudam a lembrar de quem você é e do que você pode ser. E se puder, comenta também o que nesse conteúdo mais mexeu com você. Qual parte fez sentido de verdade para a tua caminhada? Essas trocas sinceras criam algo que vai além do algoritmo. Criam comunidade. Criam espaço para a gente se fortalecer mutuamente. Quando a gente começa a praticar essa gratidão antecipada, algo muito curioso acontece. O mundo interno muda primeiro, e o externo vem atrás. É como se as portas começassem a se destrancar por dentro, antes mesmo de alguém bater do lado de fora. E tudo isso porque a sua postura mudou. Você deixou de ser alguém que apenas pede, para se tornar alguém que já recebe, mesmo sem tocar, mesmo sem ver. Isso é viver no espírito da promessa. E quem vive nesse espírito, caminha com uma paz diferente. Napoleon Hill dizia que a mente é como uma central de comando invisível. Tudo o que você alimenta ali dentro com repetição emocional começa a ganhar vida. Se você vive dizendo, eu não consigo, isso é difícil demais. Está demorando demais para acontecer. O seu subconsciente entende aquilo como ordem. Ele não julga. Ele executa. E se a instrução é baseada no medo, no desânimo ou na dúvida, o retorno será igualmente limitado. Por outro lado, quando você começa a repetir coisas como está a caminho, eu estou pronto, sou grato pelo que está vindo, aí sim você ativa outra engrenagem. Uma engrenagem muito mais potente. E ela começa a girar silenciosamente, movida por uma fé que não depende mais de confirmação externa. Não é à toa que tantas pessoas relatam mudanças intensas a partir de práticas simples como escrever diariamente motivos de gratidão, mesmo por coisas que ainda não aconteceram. É o famoso falar para dentro, sabe? É como um diálogo interno que vai moldando o seu chão emocional. E aos poucos, você deixa de caminhar sobre areia movediça para andar sobre rocha firme, que é a certeza interior de que algo maior está agindo a seu favor. A Bíblia tem uma linguagem muito sábia para isso. Ela fala sobre chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Olha a profundidade disso. Não é só sobre visualizar, é sobre declarar com fé. É sobre assumir com palavras aquilo que o coração já abraçou. E isso vale para tudo, para cura, para prosperidade, para reconstrução emocional, para recomeços. Seja qual for o seu pedido, ele precisa primeiro ser aceito como já atendido dentro de você. E aqui vem um detalhe importante. Gratidão verdadeira não é um teatrinho. Ela não é para impressionar Deus, o universo ou quem quer que seja. Ela é para te transformar. É para mudar a sua frequência interna. E é isso que muda o campo ao seu redor. Porque quando sua vibração sobe, você passa a se alinhar com pessoas, oportunidades e caminhos que antes você nem percebia. Sabe aquele ditado? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece? Pois é, mas às vezes, o mestre já está ali há tempos. O problema é que o aluno está distraído demais com a escassez, com o medo, com o barulho dos próprios pensamentos. E a gratidão é justamente o que silencia esse ruído interno, para que a sabedoria escondida comece a se revelar. Agora respira fundo aí e pensa. Você tem reconhecido as pequenas vitórias que já aconteceram? Ou está preso demais no que ainda falta? Porque enquanto a mente estiver presa na falta, ela não enxerga a abundância que já está ao redor. Às vezes a resposta já veio, mas você ainda está olhando para trás, esperando outro formato. A resposta pode não ter sido o que você imaginou, mas foi o que você precisava. E a gratidão te ajuda a perceber isso. Muda teu olhar, muda tua fala, muda tua energia. E você vai ver como tudo começa a girar num ritmo novo, mais leve, mais claro, mais sincero. E já que chegamos até aqui, deixa eu aproveitar esse momento para fazer um convite de coração aberto. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se de alguma forma te tocou, te lembrou de algo importante ou te despertou vontade de viver com mais consciência, se inscreve aqui no canal, mas não apenas como quem segue mais uma página, se inscreve como quem encontra um espaço onde pode crescer, refletir, respirar diferente.
Aqui a gente não fala com robôs, a gente conversa com almas. E se puder, aproveita para me contar também. Você já viveu alguma situação onde foi a gratidão que virou a chave? Ou teve aquele momento em que tudo parecia parado, mas quando você mudou sua atitude interior, as coisas começaram a fluir? Eu adoraria ler sua história, e tenho certeza que outras pessoas também. Quando a gente compartilha esse tipo de experiência, a gente espalha luz. E às vezes uma simples frase tua pode ser a fagulha que alguém do outro lado do vídeo está precisando. Esse espaço é mais do que sobre conteúdo, é sobre presença, é sobre conexão com quem está trilhando o mesmo caminho, de dentro para fora. Então deixa seu comentário, conta o que você viveu, o que aprendeu, ou até mesmo o que ainda está esperando. Mas já escolheu agradecer como se fosse real. Isso tem valor, e isso inspira. Chegamos ao ponto em que a gratidão deixa de ser só uma reflexão bonita e passa a ser prática viva. E isso é o que realmente faz a diferença. Porque não adianta entender tudo com a cabeça e não aplicar nada com o coração. A vida muda quando a gente muda por dentro e age com base nessa mudança. Gratidão, quando é cultivada todos os dias, não fica parada no pensamento. Ela se espalha em cada atitude, em cada olhar, em cada palavra. E olha, quem é grato não fica esperando sentado. Quem agradece verdadeiramente se levanta com coragem, com postura, com brilho nos olhos, porque sabe que já é parte da resposta que tanto esperava. A gratidão gera ação inspirada. Ela te move sem esforço forçado, te empurra com suavidade na direção certa. É diferente de agir com desespero, é agir com sabedoria. É aquela sensação de, eu já recebi, então agora vou viver à altura da bênção. Napoleon Hill falava disso quando explicava que a mente grata se torna fértil para ideias, soluções e oportunidades. Quando você vive agradecendo pelo que ainda está vindo, sua mente entra num estado criativo e intuitivo. Você começa a perceber portas onde antes só via muros. E o mais impressionante, as pessoas ao seu redor começam a notar essa mudança. Sua energia muda, sua presença fica mais leve, mais inspiradora. E isso abre novas conexões. É uma cadeia de reações. Você agradece, sua energia sobe. Sua energia sobe, você se movimenta com mais clareza. Você se movimenta com clareza, encontra caminhos. Você encontra caminhos, vive novas experiências. Você vive novas experiências e tem ainda mais motivos para agradecer. É um ciclo que se retroalimenta. E tudo começa com uma escolha simples: parar de reclamar e começar a agradecer, mesmo que nada pareça mudar no começo. E eu sei, às vezes não é fácil. Tem dias que a dor grita mais alto, que o silêncio parece pesado, que o tempo parece parado. Mas nesses dias, é ainda mais necessário ser intencional. É nesses momentos que a gratidão tem um poder ainda maior, porque ela não está apoiada nas circunstâncias, mas na fé. Ela não está baseada no que os olhos veem, mas no que o coração crê. E a Bíblia reforça isso quando diz: dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Olha a imagem que essa frase traz. Não é dar para depois ver se algo volta. É dar porque você já sabe que o retorno virá. É dar gratidão, dar fé, dar generosidade, mesmo quando o terreno parece seco. Porque quem planta com convicção, colhe no tempo certo. E essa colheita, quando vem, surpreende. Então eu quero te deixar aqui com um convite simples, mas profundo. Adote um hábito. Pode ser escrever num caderno, pode ser falar em voz alta toda manhã, pode ser no pensamento durante a caminhada. Mas escolha 3 coisas pelas quais você vai agradecer todos os dias. 3 coisas que ainda estão em processo, que ainda não se manifestaram totalmente, mas que você escolhe celebrar agora. E mantenha esse hábito por um mês. Pode parecer pouco, mas essa prática tem o poder de transformar completamente a maneira como sua mente opera. Você vai começar a perceber uma clareza que não tinha antes, uma leveza, uma disposição nova, porque o cérebro começa a entender que você não está mais operando no modo carência, e sim no modo abundância. E isso muda a sua postura diante da vida. E a vida responde à sua postura. Mais uma vez,
Não é sobre fingir que tudo está bem. É sobre confiar que tudo está se organizando, mesmo quando parece confuso. É sobre assumir um compromisso consigo mesmo de viver com esperança ativa, com fé inteligente, com gratidão consistente. E para fechar esse nosso momento, eu quero que você me acompanhe numa declaração, se sentir que faz sentido para você. Respira fundo, sente o que vai dizer e, se puder, repita comigo em voz alta. Ou escreva nos comentários, como um pacto com você mesmo. Obrigado, Deus, porque mesmo sem ver, eu sei que já recebi. Essa frase não é só bonita, ela carrega peso espiritual. Ela declara que você não está mais preso no ciclo da dúvida. Ela diz ao universo, à sua mente, ao seu coração: eu confio, eu me movo com fé e eu recebo. E se você sentiu que esse vídeo te tocou de alguma forma, que te trouxe paz, clareza ou motivação, eu te convido, com todo carinho, a se inscrever aqui no canal. Mas dessa vez eu quero que seja um gesto com alma. Não só para acompanhar novos conteúdos, mas para fazer parte de um espaço onde a gente compartilha aprendizados, histórias, crescimento e propósito. Aliás, falando nisso, me conta aqui nos comentários, qual parte desse conteúdo te trouxe mais insight? Em que momento você sentiu que precisava mudar seu jeito de pensar? E se você já pratica gratidão, qual foi o impacto disso na sua vida? Vamos fazer desse vídeo uma grande roda de troca, de inspiração, de humanidade. Porque quando um coração fala com outro coração, o mundo se transforma, mesmo que um pouquinho. E é assim, passo a passo, gratidão a gratidão, que a gente constrói uma vida mais plena, mais conectada, mais alinhada com o que realmente importa. Obrigado por ter caminhado comigo até aqui. Que a sua jornada seja marcada por fé que não recua, por gratidão que ilumina e por conquistas que nascem primeiro dentro, para depois se manifestarem fora. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Que você receba em dobro tudo o que já agradeceu em silêncio.